Hoje, no Perdidos na História, vamos viajar no tempo para 1824, ou seja, há 200 anos atrás. Prepare-se para descobrir como era a vida nesse ano fascinante, onde as tecnologias, hábitos, alimentação e leis eram muito diferentes das de hoje. Pegue seu monóculo, sua pena de escrever e vamos nessa. Mas antes, para ligar a nossa máquina do tempo, aperte aqui o botão para assinar aqui abaixo o nosso canal e curtir também o nosso vídeo e compartilhe com alguém que você gosta. E eu vou contar até 2 para você fazer isso e ligar a nossa máquina do tempo. Vamos lá, 2, 1, 0 e vamos iniciar a nossa viagem. Então se imagine em 1824, o mundo era um lugar muito diferente. E ele era muito diferente dependendo de onde você estivesse. E nós vamos dar uma volta no globo para ver como eram as coisas nessa época. O Brasil, por exemplo, era uma nação jovem, cheia de promessas, mas a nossa tecnologia se resumia a ferramentas rudimentares e métodos agrícolas bem tradicionais. A Revolução Industrial, que já acontecia em 1824, estava a pleno vapor na Inglaterra, mas ainda distante de chegar aqui. A vida aqui era regida pela luz do sol, noites iluminadas por velas e lamparinas. Os hábitos alimentares eram bem básicos, muita mandioca, feijão, carne seca e, claro, o café, que começava a ganhar espaço aqui. As leis, bom, essas eram bem flexíveis, especialmente se você fosse da elite. A escravidão estava a todo vapor e ainda duraria mais 64 anos, impulsionado pela cultura do café, com todas as suas punições severas, cruéis, brutais, da prática colonialista da escravidão. Isso é algo que os europeus só iriam entender o que significava quando Hitler ascendeu ao poder no século seguinte. Nos Estados Unidos, a Revolução Industrial e seus trens impulsionaram já a corrida para dominar e retirar o ouro do Oeste. É interessante a gente lembrar que em 1821 o México autorizou a entrada dos colonos americanos em suas terras e isso não deu nada bom. 20 anos depois, os Estados Unidos entraram em guerra com o México para conquistar essas terras e hoje eles dominam os estados americanos que eram do México, sendo eles Califórnia, Texas e Novo México, ou seja, uma área gigantesca. Só para você ter uma ideia, 14,59% do território americano é essa parte que foi anexada da parte mexicana. E essa cultura do Velho Oeste, de matar índios e visualizá-los como inimigos, foi reforçado por Hollywood por anos e anos, tanto no início do cinema quanto ao longo do século XX. E na vida real, foram mais de 20 mil indígenas assassinados nessa dominação do Oeste. E a jornada de trabalho nessa época era muito intensa, não tinha leis, não havia nada que garantisse ali os direitos do trabalhador. E a alimentação nessa época incluía muito milho, carne de porco e batatas, nada de dietas balanceadas, e a prioridade era encher a barriga com o que estivesse disponível e, claro, o uísque, que fazia parte da dieta básica ali de todo norte-americano. Em termos de leis, a escravidão também era uma realidade no sul do país e as condições das fábricas eram péssimas. Isso só iria se resolver algumas décadas depois e ainda assim os resquícios das más condições de trabalho e da escravidão permaneceriam no país. Já no outro lado do mundo, na China, a dinastia Qing estava no poder e a vida para o cidadão comum girava em torno da agricultura. A tecnologia estava mais avançada em alguns aspectos no que diz respeito às técnicas agrícolas sofisticadas e uma vasta rede de canais de irrigação que sempre foi especialidade da China. Mas não havia muito conforto ali no mundo, luzes à base de óleos e casas de madeira que eram a norma. A dieta chinesa era variada, com arroz, vegetais, um pouquinho de carne dependendo da região. E a China já era muito populosa. Os chás chineses já eram muito populares como tradição e a comida também tinha seus sabores e técnicas de preparos que depois chegariam no Ocidente. As leis eram rigorosas e baseadas nos sistemas de castas e hierarquia social. A rebeldia não era tolerada e a punição poderia ser bem severa. O berço da Revolução Industrial na Inglaterra também estava a todo vapor. Produção de tecidos, transportes e também rios poluídos. Mas nada de saúde pública e a população sofria muito com isso. A Revolução Industrial trouxe também um novo aspecto para as cidades, da poluição. E os ingleses, eles comiam muito pão, batatas e carne, e o chá também era praticamente uma religião, e vinha de boa parte dessas ervas trazidas da China. Mas eu penso que a vida era fácil. As condições de trabalho continuavam com jornadas longas e salários baixos.
As leis também eram severas, especialmente para os pobres, né? Nessa época também o sistema prisional estava super lotado, porque era uma política da época. Então, como você pode ver, 1824 não era exatamente um passeio no parque, não importava onde você estivesse. O Brasil gozava dos seus primeiros anos de entendimento como país, tendo se tornado independente em 1822. Mas muita coisa ainda iria acontecer. Então, da próxima vez que seu Wi-Fi cair ou você reclamar da fila do supermercado, lembre-se como eram as coisas bem mais complicadas há 200 anos atrás. E se você gostou dessa viagem do tempo, deixe seu comentário abaixo e não esqueça de se inscrever para mais aventuras históricas no Perdidos na História. Até a próxima e lembre-se, às vezes o passado não é tão glamouroso quanto parece.